Hoje o capítulo 21, que é Continuando a Palestra. Ele é justamente então a sequência do capítulo 20, que era Noções de Lar. Vocês lembram que foi quando o André Luiz estava conversando com a senhora Laura, e a senhora Laura explicando a estrutura de uma família, a estrutura de um lar, ali no plano espiritual, na colônia, especificamente na colônia do nosso lar, mas isso não deve ser diferente em outras colônias, mas o que ela fala justamente é que a estrutura de um lar, de uma família aqui na Terra, é que tenta copiar um pouco do que já existe do lado de lá, mas que lá é muito mais bem aprimorado, lá é mais correto com relação ao aproveitamento dessas ligações, das uniões, né, entre as pessoas que se agrupam e moram num lar, que geralmente começa com a união entre duas pessoas que se afinizam e que se amam, e que em cima disso constrói-se um aprendizado, um projeto, uma série de coisas. Que aqui na Terra não é bem assim, mas que poderia ser. Fala também nesse capítulo, fala muito também da importância da, da presença de um homem e de uma mulher juntos, que cada um tem uma característica diferente, um potencial diferente, e o ideal é sempre encontrar o equilíbrio entre esses dois, né? Porque ambos aprendem. Um lado tem muito a questão do sentimento, do espiritual mais presente, e o outro tem mais a questão do raciocínio, um pouco mais do provimento das coisas materiais. Isso não é regra, né? Mas é mais ou menos como acontece. Até porque a gente sabe que tem almas masculinas e tem espírito, tem encarnações de homens que tem, parece que às vezes espírito mais feminino, e mulher o espírito mais masculino. Depende muito da bagagem, né, das encarnações passadas e tudo mais, do que desenvolveu. Não está relacionado somente ao gênero, né, que assume naquela encarnação. Então esse foi o capítulo 20. E agora o capítulo 21, ele é a sequência disso. Então a sequência, porque se chama justamente isso, continuando a palestra, né? Essa conversa entre o André Luiz e a senhora Laura, continuando dentro dessas explicações. E o capítulo então começa assim: A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Quer dizer, ele estava pedindo desculpa já, porque tudo aquilo que ela estava falando era tão interessante para ele, mas ele estava com muita dúvida ainda e queria perguntar. E ela responde: Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Olha que humildade dela, né? Ela não está ali achando que ela está ensinando alguma coisa. Ela está na condição de alguém que consegue informar sobre muita coisa que ela tem observado, que ela tem aprendido. Mas ensinar realmente é para aqueles que já sabem, com categoria, tudo aquilo que está sendo ensinado, né? Então ela ainda nem se julga nesse posto, mas ela querendo extremamente solícita, querendo ajudar o André Luiz a sanar algumas dúvidas dele. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe. Então, do mesmo jeito que começou com a questão da estrutura de um lar, né, do lado de lá, porque se a gente for pensar, se no plano espiritual a gente consegue ter uma noção mais real de que todos somos irmãos, mas aqui na Terra a gente assume a posição de pai, de filho, de irmão, de marido, de mulher. Do lado de lá, poderia se pensar que já não era mais necessário esse tipo de estrutura. Que todo mundo realmente ali, que se não tivesse no umbral nem nas zonas abissais, os mais trevosas, que todo mundo já teria um relacionamento mais de irmandade, ao invés de casais e tudo mais. Mas a gente já sabe que a transição não é brusca,
e que o nosso lar, por ser uma colônia de transição mesmo dos planos espirituais mais altos, ainda adota esse tipo de posição, de estrutura com relação a tudo isso. E aí, como o André Luiz está descobrindo sobre isso agora, né? Ele ficou curioso e aí ele foi além. Ele falou assim, e a questão da propriedade? Essa casa que você mora, que eu tô aqui agora, vim morar aqui com vocês, ela é sua? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Então, aqui, chamando a atenção também, porque a gente acha que na terra, porque aquilo está no meu nome, porque eu comprei uma casa, porque eu comprei um carro, ou porque eu tenho mais imóveis, seja lá o que for, a gente acha que tudo aquilo é meu, ou é daquela pessoa. Mas não, é que a gente acaba encarando dessa maneira e não enxerga da maneira como deveria ser. Que nós somos usufrutuários de uma série de coisas que nós temos aqui sob nossa responsabilidade. Usar para o bem, usar para o nosso crescimento, usar com responsabilidade, mas nada daquilo que a gente tem no nosso nome aqui é nosso, é relativo, é uma posse provisória. E da mesma maneira que aqui na Terra, tudo que está no nosso nome um dia fica, vai ser repartido em herança, vai passar para outro nome e nós vamos embora sem nada disso. Da mesma maneira, lá também. Eles têm propriedades, eles têm algumas coisas que ficam de posse e de responsabilidade deles, mas ela é relativa, porque não é eterna, é transitória. E aí ela segue explicando: nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Então, também, da mesma maneira que aqui na Terra, você trabalha para conseguir o direito através de algum recurso que você recebe e que você usa esse recurso para comprar aquilo e colocar no seu nome. Então, lá também. É que é claro que aqui a gente sabe que é um pouco diferente, porque aqui se burla essa questão de ter trabalhado e suado, conquistado com mérito aquilo que se está conquistando. Lá isso é real. Agora, aqui na Terra, nem sempre. A gente consegue ver pessoas que se apropriam indevidamente de dinheiro ou acabam tendo sem trabalho porque tem benefícios. Porque ou é de uma família muito rica e aquele pai tem muitas posses e algumas já ficam para umas pessoas, outras para outras. Ou porque, por exemplo, a pessoa pode trabalhar aqui na Terra, mas ela está só registrada. Ela não faz nada, mas ela recebe. E aí, com isso que ela recebe, ela consegue adquirir algo. E às vezes a pessoa aqui na Terra usa desse recurso para conseguir cada vez mais recurso e muitas vezes sem trabalhar, sem fazer algo realmente de produtivo ou de útil para a humanidade, para a coletividade e tudo mais. No nosso lar, a gente sabe que não é assim. No plano espiritual, você só recebe hora trabalhada, hora bem aproveitada. Tanto é que, inclusive, quanto mais bem aproveitado, mais bem valorizado é, que é o que a gente conhece como bônus hora. Eu não me lembro se a gente já chegou nesse capítulo ou se é um pouco mais para frente, mas aqui ele fala justamente sobre essa moeda de troca, de aquisição que é conquistada ali no nosso lar. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Então, aquilo que eles trabalham, as horas trabalhadas se recebe alguma forma de registro disso, e quantas horas você tem de trabalho é como se fosse a sua posse, o recurso que você tem para conseguir comprar alguma coisa. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos. Ó, tá falando aqui das diferenças que a gente muitas vezes vê, que infelizmente aqui na Terra ainda não é bem assim. À custa de esforço e dedicação. Então essa é uma das
diferenças cruciais com relação a você ter esse cupom, essa moeda, né? Vamos colocar assim, lá no plano espiritual e aqui na Terra ser um pouco diferente. Você pode ter muito dinheiro, mas aqui na Terra você não precisa ter conquistado tudo isso com esforço e dedicação. Às vezes você passou a perna em alguém, ou às vezes você tem alguém que te protege e te dá aquilo sem você merecer, sem você ter conquistado. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Quer dizer, tem as construções que são do governo, da governadoria local, da estrutura coletiva do nosso lar. Mas cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar. Nunca mais que um. Então, olha também outra coisa que, se a gente fosse pensar, assim deveria ser também conosco, né? Por que, que a gente quer ter mais do que uma casa? Por que, que a gente quer ter mais de um local, mais de um carro? E se tem tanta gente que não tem isso? Então, a diferença entre o necessário e o supérfluo, né, os exageros e realmente o estritamente necessário, é muito grande com relação às realidades lá no plano espiritual e aqui. Mas o plano espiritual ainda não é, pelo menos o nosso lar que a gente está estudando, não é um plano espiritual, as casas mais altas do reino de Deus, né? Não são os planos mais elevados, mais desmaterializados. Ainda eles têm a necessidade de uma série de coisas que são muito próximas do que a gente vive aqui. Mas então, cada família lá no, no plano espiritual pode conquistar um lar, pode conquistar. Então eles precisam trabalhar e ter o direito e ter recurso para poder adquirir. Depois que você adquiriu uma, acabou. Você não pode adquirir mais do que uma. Então tudo aquilo que você pode ir acumulando vai ser para outra finalidade, talvez coletiva. Não sei, não explica isso exatamente aqui. Nunca mais do que um lar, então. Apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço, você já consegue comprar uma casa ali no nosso lar. Então não é, pela a moeda, né, em reais, é hora, é o tempo trabalhado. Quanto você trabalhou, você já tem o direito de conquistar uma moradia pessoal. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo. Então, olha aqui o que a mãe do Lísias está falando, a senhora Laura. A casa dela, que o André Luiz está perguntando, porque a casa não é pessoal, né? Eu falei pessoal, até me desculpe, mas como falaram, é uma casa familiar. Pode ser pessoal, eu imagino. Mas o André Luiz está perguntando justamente da estrutura de uma família, de um lar. Então, a casa especificamente que a senhora Laura está falando foi conquistada pelo trabalho do marido dela, pelo esposo dela, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Então, eles já viviam junto no plano, na Terra, né, encarnados, mas ele desencarnou antes. Veio para o plano espiritual muito antes dela. E antes de que ela chegasse, então ele já trabalhava, já tinha muito tempo trabalhado e conquistou aquela casa por mérito pessoal. Mas a Laura, a senhora Laura, usufruía de algo que ele conquistava, que ele conquistou. Mas a gente vai ver que ela também não pode usufruir se não tiver mérito por isso. Mas foi ele quem adquiriu. Muito antes dela, ele foi para o plano espiritual. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Então, 18 anos antes, o Ricardo desencarnou. Estou falando Ricardo porque já está logo aqui o nome dele na sequência, né? E Ricardo, porém, não descansou depois do desencarne. Mas ele foi direto lá para o plano espiritual? Não, ela esclarece aqui, né? Recolhido ao nosso lar,
depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Então ela só cita para deixar claro para a gente, né, que apesar de eles estarem em condições boas agora, são raros os que desencarnam sem a necessidade de esgotar uma série de desequilíbrios e perturbações que adquirem na encarnação e que acabam passando por um período no umbral. Uns por pouco tempo, outros por mais tempo. Mas aqui ela falou, depois de certo período de extremas perturbações, ele foi recolhido no nosso lar. E logo que chegou, ele já percebeu a necessidade do trabalho, de esforço ativo. E aí, com isso, ele conquistou esse local onde eles estavam ali. Quando cheguei, então aí quando a senhora Laura desencarnou, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se a nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Então aí, ele foi um dos responsáveis até pelas instruções da senhora Laura com relação a uma série de coisas que o André Luiz está recebendo, do Lísias, do, do Clarencio, agora da senhora Laura. Então, no caso da senhora Laura, muito provavelmente o esposo dela, que já estava ali há algum tempo, foi quem foi ensinando ela. E agora, olha como a responsabilidade vai passando. À medida que você recebe o benefício, você tem o dever e a responsabilidade de passar para os próximos. A senhora Laura agora está sendo a responsável pela neta. Vocês lembram que a neta chegou há pouco tempo, está na casa, ainda está em um certo desequilíbrio, mas recebendo as bênçãos, né, os benefícios que a senhora Laura vai podendo passar para ela. E ela fala: minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Então, ela contando um pouco do que aconteceu depois que o marido desencarnou, né? Ela provavelmente teve uma vida sofrida, de luta e também de mérito, né? Então, minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Então, olha como uma vida, muitas vezes, sofrida aqui na Terra, e que muitos acham que, na verdade, é uma punição, ou às vezes má sorte, ela é, na verdade, às vezes, conquista, que abreviam o tempo de sofrimento ali no mundo espiritual, no umbral. Então a senhora Laura está mostrando que ela, de alguma forma, teve o mérito, né, com relação ao que ela estava agora usufruindo. Então ela teve que lutar com filhos pequenos, com testemunhos muito difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Então, ela foi alguém que conseguiu lidar com as dificuldades com êxito. Ela acabou conseguindo criar os filhos sem se desajustar, sem se desalinhar com as leis divinas, e na verdade isso se reverteu em aprendizado, em mérito, em conquista para que ela agora vivesse o que ela está vivendo. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias no umbral. Olha aqui, então esse é um exemplo, porque a gente está falando de inúmeros casos de desencarnes que vem passando pelo umbral, que passa por desequilíbrio, passa por uma série de tempo aí de sofrimento, mas que acaba acordando, acaba se voltando depois para o caminho certo e indo para o aprendizado e aí realinhando as trajetórias, né? Mas aqui é o exemplo de uma pessoa que viveu na Terra de maneira resignada, não viveu fácil, e o que aconteceu com relação à maneira, à postura que ela acabou lidando com isso aqui na Terra. Então ela compreendeu só depois. Ela passou por tudo aquilo e ela tinha, na verdade, no íntimo dela provavelmente uma convicção, mas sem uma certeza
sem uma compreensão, que depois do desencarne ela passou a ter a compreensão. Então compreendi depois que a existência laboriosa, então a vida dela cheia de trabalho, me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me coberto de muitas e perigosas tentações. Então, olha isso, né? Como é uma bênção, como que a gente às vezes não entende como bênção aqui. A gente quer uma vida cheia de facilidades, uma vida cheia de prazeres, uma vida cheia de coisas que a maioria das pessoas objetivam para a vida aqui na Terra, né? Mas não é isso que traz a felicidade real. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela na verdade não é a realidade. Ela é um período que a gente assume postura, assume papel para aprender. Aqui não é a vida real. Isso tem, eu não me lembro em que trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, são nos primeiros capítulos, que fala justamente isso. Tem uma comunicação de um espírito que fala isso, que a vida na Terra não é a real. A verdadeira vida é a de lá, é a do mundo espiritual. E é exatamente, nós somos espíritos. Aqui nós somos encarnados, só que a gente está totalmente fechado nessa experiência, porque a gente ainda não tem condições de conseguir abarcar ou entender tudo de maneira ampla. Aliás, vocês vão ver o que dá na sequência desse capítulo aqui, não no próximo capítulo, mas eu digo aqui ainda dentro desse capítulo, com relação ao conhecimento do passado. E é muito interessante, então, o que nós vamos ver agora, um pouquinho para frente. Mas ela falando isso, dessa conquista que ela teve de uma vida difícil. O suor do corpo, ou a preocupação justa, nos campos da atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e a defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Então, eles conseguiram dar sequência ali no mundo espiritual de algo que eles começaram aqui na Terra. Não foi concluído na Terra, mas agora fica tudo muito mais claro para a gente, né? O que é realmente a continuação de projetos que se iniciam aqui e o que acontece quando a gente assume esses projetos com dignidade, com resignação, com fé, ou o que acontece se for ao contrário, com desespero, com revolta, com desequilíbrios, e isso que traz para a gente depois do desencarne também, as consequências disso. Então ela falando que agora eles vivem isso de maneira mais intensa e seguindo no aprendizado, né? E com o correr do tempo, Lísias e Holanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Então olha aqui, né? Os filhinhos na terra que ela teve que cuidar sozinha são eles mesmos, essas crianças que voltaram depois. O Lísias, a Yolanda e a Judite. Já chegaram também do plano encarnado e continuam vivendo em família, aumentando a felicidade do casal, do Ricardo e da senhora Laura. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonize com a lei eterna. Então, olha aqui, né? Aqui é uma pausa que eu também acho que a gente deve fazer para que a gente consiga somar todas essas informações, porque olha como que a descrição do capítulo até agora vinha sendo feita, né? Uma vida difícil, que não era uma vida, a vida encarnada dela e dele, ele morreu antes, ela teve que criar os filhos sozinha, com muita dificuldade. Passaram então uma vida na Terra sem muitas felicidades, com muitas dificuldades, e agora no plano espiritual
estavam colhendo as consequências boas dessa vida reta, né? Dessa vida de esforço. Mas a gente acha que então pronto, eles já vivem o céu, né? Que todo mundo espera. Já vivem para a eternidade algo bom. Mas olha o que ela está falando. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, então se hoje no mundo espiritual eles estavam vivendo uma fase boa, por consequência de um período bom que eles fizeram na última encarnação, o passado mais distante, chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Então não bastava eles terem evoluído a ponto de já não errarem mais tanto. Eles precisavam se equilibrar, se harmonizar com débitos do passado mais distante. Então vocês entendem bem isso que está sendo dito aqui, para que a gente entenda que não tem nada que a gente não faça, ou que a gente faça, que não tenha um dia que ser corrigido. Então, eles melhoraram, mas eles têm ainda desajustes do passado que eles se sentem na obrigação de reequilibrar, de corrigir. Então, não podíamos pagar a terra com bônus hora. Então, olha o que ela está explicando aqui. Eles lá estão trabalhando e conquistando muita coisa no plano espiritual, mas o débito conseguido na terra não se paga com bônus hora, não se paga com horas trabalhadas no mundo espiritual. Olha como o que a gente ouve muitas vezes, que parece, né, uma frase que fala assim, poxa, é isso mesmo, mas como essa frase é muito mais ampla do que o que a gente imagina. Aqui se faz, aqui se paga. Porque a gente às vezes fala essa frase pensando assim, ah, essa pessoa está fazendo agora isso, ela ainda vai pagar aqui mesmo, né? Ou porque no mundo espiritual, antigamente, quando a gente pensava, né, não, vai para o inferno, vai passar o resto da vida no inferno por conta do que ela fez. Mas não, a gente sabe que ninguém vai ficar eternamente sofrendo no fogo do inferno. Deus nos quer bem, nos ama e nos dá possibilidades de corrigir, mas é voltando para a terra que se corrige. Então, ela não consegue pagar tudo que ela fez de desequilíbrio na terra sem voltar para a terra e reequilibrar. Então, não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Então, olha isso, né, que ela está falando. Apesar de eles estarem em boas condições, né, e eles tendo noção, eles tendo uma visão relativa do pretérito passado, do pretérito doloroso, a lei do ritmo exigia então a volta deles para a Terra. Então, Ricardo e Laura vão voltar para a Terra para poder acertar as contas daquilo que eles tinham feito em outras vidas, em vidas anteriores a essa, porque a essa eles não tinham muito do que pagar, né? E aí surgem novas dúvidas para o André Luiz e para nós também, né? Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se referia tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente às encarnações pregressas. Porque realmente até agora, em nenhum capítulo foi falado, ou André Luiz não tem a mínima noção de encarnações passadas dele. Ele já está no mundo espiritual, já teve consciência do que errou na última encarnação, já teve consciência do que ele passou no umbral, mas ele não sabe de encarnações anteriores a essa última encarnação dele como médico. E aí ele fala: Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade, no entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Então, olha a dúvida dele, é o que eu acabei de falar, né?
eu não estou fora da carne, não tô, já não sou espírito solto, livre aqui. Então, não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Então, a dúvida dele é o seguinte: como ela falou, citou que ela sabe, ela se lembra das outras encarnações que ela tem débitos de lá. E aí ele quer saber: você lembrou isso logo que você morreu? Ou você teve algum tempo para tomar consciência disso? Esperei-o, replicou o sorridente. Então, olha ela explicando. Então, a senhora Laura também não teve a noção, né, a lembrança dessa encarnação, dessas encarnações passadas dela, de repente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Então, apesar de estar desencarnado, muitas impressões físicas ainda acompanham. E é o que o André Luiz está fazendo. Está começando a aprender a deixar para trás essas impressões físicas, essas necessidades materialistas ainda, para que possa lidar com o passado de maneira mais adequada. As escamas da inferioridade são muito fortes. Olha que comparação que ela faz interessante, né? Como se fossem escamas que se sobrepõem umas às outras, né, em cima do nosso corpo espiritual, que é necessário que a gente vá tirando elas. E isso não é fácil. São escamas muito fortes que então precisam ir sendo despojadas aos poucos, para aí sim você se tornar um ser mais espiritualizado e poder acessar essas informações mais para trás, né? É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Então, olha a explicação aqui, é muito clara também. O porquê que não se lembra imediatamente? O plano espiritual trabalha o tempo todo para construir, para fazer com que algo seja produtivo, para que aquilo seja para crescimento, para evolução dos espíritos e não para atraso, e não para enrosco. Então, então o que está falando aqui? Do mesmo modo que foi dito para aquela senhora lá que o André Luiz pediu o auxílio para ir trabalhar, para ir ajudar os filhos ali na terra, o Clarencio explicou para ela: você não está em condições de auxiliar aqueles que você ama. Do jeito que você está aqui, não dando valor ao trabalho, ainda muito apegado a alguns sentimentalismos, algumas paixões, se você for para lá, você não vai ser eficiente, você não vai ajudar. Você está com a intenção de ajudar, mas você vai prejudicar. Então, da mesma maneira, a informação, a lembrança do passado de outras encarnações só vai poder ser acessado quando for para edificar. Se a pessoa lembrar daquilo e aquilo for motivo de uma angústia muito grande, de uma revolta de novo, ou de uma depressão muito forte, aquilo estaciona aquele espírito. Então ela não é útil. Então vocês entendem também como isso é fundamental para a gente compreender o porquê que a gente reencarna e esquece do passado. A gente tem muita coisa errada do passado. A gente tem coisas dessa vida, mas a gente está tomando consciência. Mas a gente sabe que tem coisas dessa vida mesmo que a gente tem dificuldade de lidar. E se a gente fica lembrando daquilo cada vez mais, a dificuldade aumenta. Parece que em algumas situações as pessoas elas entram em determinadas situações e se fecham ali dentro e não conseguem sair. Porque aquilo fica sendo relembrado, aquilo fica sendo uma punição pessoal que a pessoa mesmo se impõe ou impõe a outra pessoa e ela não consegue sair daquela cristalização daquela ideia. Então é por isso que é necessário uma nova encarnação se apagando o passado, porque senão a gente não consegue dar um passo adiante. E quando volta para o mundo espiritual, a mesma coisa. A gente não volta com as memórias de encarnações muito lá para trás, porque muita coisa tem lá para trás, ainda pior do que nessas mais próximas. Porque se a gente imaginar que cada encarnação que passa a gente está um pouquinho melhor, e a gente tem consciência hoje
das nossas sombras, imagina no nosso passado. Imagine em várias encarnações lá atrás o que a gente não era. Então, ter acesso a isso pode ser prejudicial de imediato. Então, por isso que ela fala, é preciso grande equilíbrio, um domínio do pensamento e do sentimento para que nós possamos recordar edificando, para que seja algo que nos leve adiante, para frente, construa algo. E aí ela segue explicando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então é exatamente aquilo que eu acabei de falar. Na grande maioria, não está falando que todos, em geral, na maioria das pessoas tem erros muito assim pesados nesses ciclos das encarnações passadas. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Então, aquele que tem consciência de algo muito ruim que fez, se coloca numa posição, muitas vezes, mental, de que não merece, de que é a pior das criaturas, então tem que pagar mesmo, não quer ir adiante, não quer se melhorar, e com isso não consegue dar um próximo passo. Isso no caso de quem cometeu um crime. Mas aí ela vai inverter um pouco, vai mostrar o outro lado também. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Então, ou você, porque se pune demais, porque fez um erro daquele tamanho, ou você que foi vítima de um erro de alguém desse tamanho, e aí você se julga a vítima para sempre e quer que aquela pessoa pague aquilo para sempre. E aí então o perdão não acontece, o próximo passo não é dado e a gente fica enroscado naquelas eternidades que o mundo espiritual das zonas inferiores nos coloca, que é exatamente o que nós acabamos de ver no capítulo lá do pesadelo, né, nos mensageiros. Então, olha como realmente tudo tem muita relação. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe mais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, olha isso. Então, as pessoas que têm equilíbrio, que são muito seguras já de si, elas têm acesso a essas informações. As que não têm, as demais, elas são devidamente controladas, então, pelos que estão acima, a evitar ou a esconder ainda essas lembranças. Mas ainda assim existem aqueles que tentam burlar isso. Existem aqueles que fazem, ah, não, mas eu quero saber, eu preciso me lembrar. E aqueles que se lembram sem estar preparados, eles caem no desequilíbrio e na loucura. Então, olha como isso também tem tudo a ver com o capítulo que nós lemos um pouquinho antes desse do pesadelo, lá no Mensageiros, que fala sobre os espíritos dementados, os espíritos desequilibrados na zona do raciocínio, né, da razão, e entregues muitas vezes à loucura. Então, são as pessoas que não têm condições de ter aquele tipo de recordação, mas acessam a ela. Os que acabaram de desencarnar, esses não têm muito jeito. Eles já estão no desequilíbrio, porque eles acabaram de fazer essa escolha. E os que estão acordando muitas vezes daqueles pesadelos terríveis, também estão entrando nessa faixa de desequilíbrio e loucura. Mas aqueles que já recobraram uma certa consciência, estão lidando aos poucos com aquilo que são capazes, se eles forçam a barra, se acabam acessando algo que ainda não é tempo para isso, eles acabam se prejudicando. Eles acabam entrando nessas faixas de desequilíbrio mental e é difícil sair. É muito difícil sair. A gente sabe que a pessoa que está nesse quadro, ela não consegue sair por falta, às vezes, de vontade. É porque ela, na verdade, entrou naquilo ou cultivou aquilo, ou realmente
causou e acessou aquilo e num tempo em que não deveria. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Então, o André Luiz ainda está curioso. Apesar de você não lembrar de uma vez, foi lembrando automaticamente à medida que você tinha condições? E aí ela explicou. Explico-me, respondeu bondosamente. Claro, claro não. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Então, à medida que ela foi tomando uma consciência ali no nosso lar, no plano espiritual, algumas coisas já começaram a perturbar ela de maneira intensa. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Quer dizer, vocês lembram que ela falou, ela chegou no mundo espiritual, rapidamente já estava ali na casa com o marido, com o Ricardo, mas eles estavam vivendo bem, cada vez mais evoluindo, e à medida que eles iam evoluindo, eles começaram a ter como se fossem flashes, né? Ou algumas visões dessas encarnações passadas e começou a perturbar ela, mas aconteceu que isso também foi perturbando o marido. Isso estava acontecendo ao mesmo tempo com o marido. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo, o nome de algum assistente do Ministério do Esclarecimento, né? Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Então, olha isso. Começou a brotar naturalmente, mas eles não sabiam lidar. E eram coisas ainda muito incipientes. Mas eles procuraram ajuda e quando esse que ajudou identificou que eles estavam no ponto, encaminhou eles para esses magnetizadores. Então, as pessoas queriam trabalhar para ajudar a vir essas memórias. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção de arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Olha o que está falando aqui. Não sei se vocês já ficam curiosos com isso que eu acabei de ler aqui, mas... Existe um arquivo? Então. Existe um arquivo de tudo o que a gente fez, nos mínimos detalhes nas nossas vidas. Então, eles, na mente, no pensamento, eles começaram a recobrar isso. Foram levados para ser esclarecido e primeiro, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Então tá tudo anotado lá. Então a brincadeira que às vezes a gente faz, né? Quando você chegar lá no céu, São Pedro ou Deus vai pegar o livro, vai ler tudo que você fez. Não é assim exatamente, né? Mas existe um registro. Existe algo que anota cada vírgula do que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui na Terra. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio. Vocês estão entendendo isso que ele está falando, que ela está falando? Então, nesse local onde tem os arquivos, os responsáveis por esse tipo de tratamento aconselhou a eles que lessem o arquivo, o livro da vida deles, durante 2 anos. Então, eles tiveram um livro da vida deles, que durante 2 anos eles leram para ter acesso a essas informações de maneira integral. Sem prejuízo, olha o que ele fala, acrescenta aqui, né? Sem prejuízo da nossa tarefa do auxílio. Quer dizer, eles continuaram trabalhando. Eles tinham as funções, as responsabilidades dele no Ministério do Auxílio, como tem até hoje a senhora Laura, né? Então, nas horas vagas, eles podiam ir ali no Ministério do Esclarecimento, abrir o livro da vida deles e ter acesso às memórias, às próprias memórias. Mas, Marco, eles têm acesso à última encarnação ou de uma forma geral? Então,
Então, olha, eu só não li ainda a última parte, Ah, foi para ir por desculpa. partes mesmo, porque é muita informação aqui, né? Mas olha aqui como termina. Abrangendo o período de 3 séculos. Ela não teve Hum, acesso ainda a coisas mais mais distantes do passado. antigas. Então, nesse período de 2 anos que eles tiveram acesso aos últimos 300 anos deles. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção como realmente é uma bênção a gente esquecer do passado para encarnar? Porque imagine isso, a senhora Laura é uma pessoa equilibrada agora. É uma pessoa que passou a última encarnação bem, acertando, resignada. Não lembrou de imediato, começou a ter acesso, foi levada a esses registros e ainda assim foi falado para ela. Foi assim, não permitindo que eles tivessem acesso às anteriores, alegando que eles não tinham estrutura para isso. Então imagina, o que é o nosso passado? E aí o André Luiz volta a perguntar. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Quer dizer, bastou você ler e você já lembra tudo? Porque realmente é curioso, né? Porque assim, ó, se eles não lembravam, é porque é como se não fizesse parte do passado deles. Então, como é que eu vou lembrar de um passado, mas lembrar com emoção, com sentimento, com intensidade, como se fosse realmente? Porque nós, quando a gente lembra do nosso passado, tem coisas do nosso passado que remetem a emoções fortes para a gente, ou ruins ou boas. Então, isso faz parte do nosso passado integral. A memória, o registro da passagem em si e a memória emocional. Mas o André Luiz está perguntando isso, né? Bastou você lembrar, você ler, você ter acesso a esse livro, isso passou a fazer parte do seu passado? Atalhei curioso. E aí ela falou: não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para o esclarecimento próprio, e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então, olha isso. Aí sim, volta tudo. Não só a lembrança, mas a emoção vinculada àquela lembrança. E normalmente, a emoção é o que atrapalha ou ajuda a gente. Porque é o que a gente sente. Porque um texto informando, né, sem emoção nenhuma, sem uma participação de sentimento da nossa parte, ela não tem qualquer importância. Então eles foram primeiro informados, é como se fosse ler o livro da vida de outra pessoa, mas com o tempo eles foram sendo tratados psiquicamente para poder reintegrar aquilo como se fosse memória emocional também. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu, então, senhores de 300 anos de memória integral, compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, olha isso, né? Agora que eles têm consciência desses 300 anos, se lembram de 300 anos de existência, apesar de ter vivido uma última encarnação bem, eles têm ainda agora, né, uma noção real do débito que eles têm com o planeta. E é por isso que eles têm claramente a percepção de que eles têm que voltar. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. Quer dizer, o André Luiz
quer conhecer o Ricardo. É que ele acabou de chegar na casa, né? Conheceu só a senhora Laura. Ele não estava junto ali com a família, nem na janta, nem na conversa com a neta. E ele quer conhecer ele. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Quer dizer, eles estão planejando novas reencarnações para poder resolver esses débitos do passado. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 meses. Há 3 anos, quer dizer. Então, olha que louco que é essa perspectiva, né? O Ricardo, marido dela, já reencarnou. Por isso que o André Luiz não conheceu o Ricardo. A família atualmente se reestruturou no plano espiritual, recebeu os filhos e agora começam a voltar. O Ricardo e a senhora Laura, o Lísias, os filhos não falam se vão voltar ou até se vão voltar como filho, porque isso muda muito. Mas o Ricardo, há 3 anos, já está encarnado. Quer dizer, o Ricardo tem 3 aninhos de idade, reencarnado na Terra, esperando ela chegar para continuar o projeto de quitação de débitos para com a Terra das encarnações desses 300 anos para trás. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Então, olha isso, a senhora Laura está para partir também. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Vocês lembram que 2 capítulos atrás, eu acho, falou justamente da Teresa, a mãe daquela neta dela que ela estava cuidando ali, que também estava com tuberculose e estava para chegar. Então a senhora Laura está falando aqui para gente que ela só está esperando a Teresa chegar para poder partir e reencarnar para dar sequência ali com o Ricardo. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. Então, a Heloísa, que é a neta, a mãe dela, Teresa, não demora para chegar. E olha que outra informação que ela traz aqui para a gente, que é importante para a gente entender isso. Como não é regra. Como cada um tem os agravantes e os atenuantes para saber qual é a condição que vão se encontrar depois do desencarne. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Então, olha isso. Alguns espíritos é previsto até que é passagem rápida pelo umbral. Já se sabe qual é o mérito daquela pessoa e qual é a postura daquela pessoa depois do desencarne. Não guarda desequilíbrios ou apegos ou qualquer tipo de travamento que impeça ele de subir para esses planos mais altos. Então, a senhora Laura sabe que a filha vai morrer logo logo, que a filha não vai precisar ficar muito tempo no umbral, logo logo chega e vai estar em condições de continuar cuidando da casa, porque ela vai voltar. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Olha isso. Olha como, dependendo da vida que teve na Terra, a passagem pelo umbral é de maneira diferente. O ingresso numa colônia um pouco mais elevada é totalmente diferente. Então, muitos passam pelas colônias, pelos os ministérios de regeneração, para poder ir, é como um tratamento, para ir se livrando daquilo que acabaram de trazer vindo do umbral. Então, a filha dela, né, a Teresa, não vai precisar de nada disso. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. Então, até o local onde ela vai trabalhar já está mais ou menos organizado. O Senhor não nos esquecerá. Então, olha que coisa, né? Olha quanta informação que tem aqui nova para a gente começar a fazer uma ideia do que é realmente o mundo, a vida no mundo espiritual e como ela é individual. Como cada
existência, como cada pessoa com o seu sentimento, com o seu pensamento, com o seu raciocínio, com os seus méritos, com os seus apegos, seja lá o que for, o que atrapalha ou o que auxilia, é o que vai determinar a condição dessa pessoa no plano espiritual. Então não tem como a gente achar que a gente entende algo assim com relação a tal pessoa morreu, mas ela é boa, ela tá bem, ela tá. A gente não tem como saber nada disso. A gente não consegue avaliar todo esse panorama do que está sendo citado aqui, que os espíritos mais evoluídos, mais aguçadas na questão da percepção e do entendimento, que conseguem entender esse quebra-cabeça todo, que é a condição real, espiritual de cada um de nós, né? E aí então termina esse capítulo aí, da conversa entre os dois, né? Que agora termina aqui. É mais um capítulo também muito interessante, né? E eu não sei se vocês querem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Não, preciso Deixa digerir. digerir. Digerir bastante coisa. Você, Bruna, ficou quietinha? Adriana? Não, tava ouvindo aqui. Nossa, dá até um certo medo, né? Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou encontrar lá depois? Onde eu vou ficar, né? A Quanto gente já tempo? fica preocupado, né? Então, um certo receio, né, Bruna? Mas, assim, o medo, ele está atrelado à falta de fé, né, em nosso Pai. Então, a gente que já tem esclarecimento, a gente sabe que é como ela termina o capítulo, ó. O Senhor não nos esquecerá. Não existe desamparo, existe cegueira, muitas vezes, né? E o apego exagerado a essa cegueira. Então, nós que estamos já na luta, né, para buscar esse conhecimento, esse esclarecimento, a gente vai saber que desamparo não existe. Então, só que às vezes a gente vai estar em maus lençóis. O medo que você fala, Bruna, eu acho que eu entendo como eu encaro também. Eu tenho receio do meu passado, Bruna. É exatamente isso. Porque eu tenho noção do que eu carrego de sombra hoje. E eu falo assim, poxa, se eu sou assim hoje, eu fico imaginando, e eu não lembro do meu passado, de outras encarnações, como exatamente o que falou nesse capítulo de hoje. E um Sim. dia eu tenho curiosidade, mas eu tenho que estar pronto para lidar, né? E é muito Sim. tempo, né? Reencarnando e em outras épocas as coisas eram bem diferentes do que são hoje, né? Então, assim, as coisas eram resolvidas de outra forma. Exatamente. Exatamente. Então é muito fácil a gente ter se envolvido com coisas muito que a gente hoje É, condena muito, né? exatamente. E imagina o seguinte, ó, 3 séculos, uma encarnação, entre encarnação e tempo no umbral, em média, né? Porque a gente não pode falar, porque tem os que passam muito tempo, outros pouco tempo. Mas em média, a cada 100, cento e poucos anos, é uma nova encarnação. Então a Laura teve acesso a 3 encarnações, provavelmente, dela, nesses 300 anos. A última foi bem alinhada. As outras 2 foi aonde ela identificou um monte de problema. E as outras para trás foi aonde os espíritos mais elevados falaram: não, 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 você não está pronta. Melhor não. Melhor Melhor não não. abrir o livro, né? Imagina isso. É, mas sempre é tempo de reparar, né? Exatamente. É isso que a gente tem que ter em mente. Nós estamos com tudo na nossa mão nesse momento, porque nós estamos com informações antes de chegar do lado de lá. Nós estamos vivendo uma fase completamente diferente do que a humanidade inteira viveu até agora. Então, E o arrependimento, entender o que foi feito, do que a gente lembra, né, obviamente, mas entender o que foi feito e, de fato, o arrependimento e a mudança de atitude e a consistência é um passo, né? é o primeiro passo, né, Léo? É um passo, O é um passo. reconhecimento e o arrependimento. Porque aí sim que entra a luta, o esforço na correção, né, e na melhoria. Mas é o primeiro passo. É.
E tentar já não adquirir novos débitos aqui, né? Agora que a gente Exatamente, tem. Bruna. Pelo amor de Deus, gente, a gente já tem tanto lá para trás também. Exatamente, Meu Bruna. Deus, não Acumula vamos mais, mais não. débito. É isso Vamos mesmo. parar. Vamos parar por aí. Chega, Chega. chega. Vamos parar a conta, bom. Já tem bastante. Muito bom, Beleza. é muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada, Marco. De Obrigado, eu que novo. agradeço a todos vocês. Obrigada, Marcos. Boa Boa Tenha uma noite semana, boa para todos, gente. semana para viu? Boa vocês. Boa semana. noite, pessoal. Tchau, Boa